Pessoal, bom dia. Bom dia. Como é que tá o volume? Tá bom? Ah, beleza. Bom dia. Bom, vou me apresentar, Leandro Maciel, 257 consultoria para provedores de internet, parte técnica de provedores de internet. E sem combinar com o César nada, sem saber o que ele ia falar no começo, a gente acabou que vai falar um pouquinho do problema que o César pontuou aqui. Não de forma tão aprofundada quanto o César colocou, explicando o que é ruído, piso ruído, diferença de sinal, mas de uma forma um pouco mais prática do que é que o instalador no dia a dia está fazendo que está gerando aquele ruído dentro da rede. E aí a gente vai olhar num segundo momento da apresentação, falando sobre o que é que a gente precisa melhorar, precisa olhar antes de migrar para o XGS-PON. Então, por isso que se a sua rede está pronta para o XGS-PON ou ela só parece estar pronta para o XGS-PON. Bom, e por que eu decidi falar sobre esse assunto? Por que eu decidi falar isso? Porque nós, como consultoria de provedores, frequentemente pegamos o mesmo problema. A gente recebe um cliente, a gente recebe alguém em que está tendo um problema na rede e ele procura uma solução, ele procura a consultoria técnica para poder resolver aquele problema. E quando a gente vai olhar, esse é um erro muito comum, é um erro que não deveria ser comum, mas acaba sendo relativamente comum dentro das redes. Então, são assuntos básicos da rede de PON que os provedores deveriam conhecer, mas ainda desconhecem. E aí, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o foco que é os problemas ocultos que existem dentro da rede PON e depois a gente fala da migração e coexistência da rede XGS-PON. Eu me programei para dentro de 30 minutos, que era a previsão nossa para a gente poder falar aqui, então não vou querer atrasar o almoço do pessoal aqui. Bom, o que acontece muitas vezes é que dentro da CTO, o provedor fez um planejamento. E aí é muito bonito, ele vai lá, faz um planejamento da rede PON dele, ele calcula quanto que está saindo da OLT, ele colocou um laser, um C+, um C++, calculou aquilo, calculou a divisão dele para 1 para 128, calculou o splitter, quanto que vai passar no primeiro splitter, no segundo splitter, calculou tudo muito bonito, muito certinho na conta, e aí realmente ele calculou que ia chegar por volta de menos 21 na CTO dele e chega menos 21 dentro da CTO dele. Ele acabou de inaugurar uma rede, ele acabou de iluminar uma rede e é esse o orçamento de potência de sinal que ele está planejando é aquilo que chegou lá na ponta dele. Bom, aí o técnico chega e faz uma instalação. E aí o técnico faz uma instalação mal feita. Muitas vezes mal feita por quê? Por um defeito no equipamento, por um relaxo do cliente, do técnico, por um relapso do técnico na hora de fazer o conector, por um conector de qualidade ruim, que seja. Ele chegou lá e ele fez uma instalação, essa instalação perdeu 5 dB nessa instalação dele. Ou seja, está bem ligado ao problema que o César falou. Esse 5 dB que estava fora do orçamento, que não era previsto, essa atenuação está gerando a interferência de volta na rede. Ela está gerando o ORL de volta na rede. Então, no cliente ele chegou menos 26. Tá bom? Menos 26 tá bom? Tá dentro da norma. E o técnico de campo chega lá, tá dentro do menos 28, manda a instalação para frente, pessoal do back office vai lá, faz a liberação daquele sinal daquele cliente, libera aquele assinante e tá tudo tranquilo. E como o César falou, quando a gente está com poucos clientes dentro da rede, eu tenho 50, 60, 70 clientes dentro da minha rede, eu não vou ter problema nenhum. Quando eu começo a ter muito cliente dentro dessa rede, é que eu vou ter problema. E aí o técnico, como eu falei, está pensando só no menos 28. Bom, o defeito fantasma é aquilo que o César falou. Eu posso ter um cliente com menos 26 e outro com menos 22 dentro da minha rede, e o com menos 22 está reclamando de desconexão, está reclamando que está caindo a conexão, e o com menos 26 não está reclamando. Mas ambos eles estão sofrendo com isso. E um outro grande problema é que quando você mede esse sinal menos 26, essa perda que está além daquilo previsto dentro da rede de 5 dB, você está medindo ela com o power meter lá na ponta em 1490. E o 1310? O que está acontecendo com o 1310, que é o sinal de retorno do assinante da ONU para a OLT? Ele está numa frequência ainda mais baixa, ele está numa frequência ainda mais suscetível à atenuação de rede. Então ela sofre ainda mais
que os 5 dB que foi perdido lá na instalação no sinal de descida, no sinal de downstream da OLT. Bom, e quais são os principais motivos, né? O que a gente precisa fazer para a gente poder não ter esses problemas na rede? Acho que são passos mais práticos. Acho que o que o César vai falar no final da tarde vai abordar mais tecnicamente, detalhes minuciosos sobre isso, mas de forma mais prática, o que o provedor precisa orientar a sua equipe, o que ele precisa fazer para ele não ter esses problemas. Primeiro, material e zelo do instalador. Não dá para você querer usar um material de qualidade ruim, duvidosa, não homologado, um alinhador ruim, sem procedência, e aí você querer ter uma qualidade boa na sua rede. A qualidade do material, ela influencia diretamente na qualidade da sua rede, no quanto de ruído você vai ter dentro da sua rede, tá? Bom, o conector, quando eu falo de conector, eu falo muito que o pessoal usa clique, rosca, seja o que for. A recomendação da 257 Consultoria é sempre conector de clique. Ele é mais chato de ser feito, porém ele é mais difícil do técnico lá na ponta errar aquele conector. Então quem já fez conector de campo sabe que o conector de clique geralmente vem um gabarito, você tem um tamanho, você vai clivar, você vai colocar ele dentro do conector e ele tem um ponto de trava. O de rosca fica dependendo do olho do técnico lá. Ele tem que empurrar aquela fibra, ele tem que perceber aquela curvatura pelo olho dele e aí ele apertar aquele conector para depois ele estar travado. Esse conector gera falha humana. Tudo aquilo que a gente pode ter falha humana, eu preciso eliminar de dentro da rede. Bom, limpeza e inspeção do conector, muita gente ignora. O técnico chega, está lá fazendo a instalação dentro da casa do cliente, ele passou o drop no poste, ele sujou a mão no poste, na escada, em tudo que ele fez, e ele com aquela do mesmo jeito que ele está ali, ele vai fazer o conector. No que ele vai fazer o conector, muitas vezes encosta, sopra, vem poeira. Antes de conectar, botar o conector na caixinha, antes de colocar ele no alinhador, canetinha, passa ele, limpa o conector antes e depois acopla ele. Facilmente a sujidade, a poeira, tudo que ele está trabalhando ali podem atrapalhar esse conector. E é tão barato uma canetinha dessa para poder limpar que não vale a pena a gente deixar o técnico sem. Já vi muito problema, já aconteceu, já chegou para nós muito problema que quando a gente foi analisar nível de sinal, reflectância, ruído dentro da rede, estava relacionado a fazer rede com drop. Muitas vezes o provedor leva na primeira caixa de distribuição, ele leva o cabo AS e daquela primeira distribuição para as demais ele faz aquela rede com drop. O que acontece? O cabo drop ele não foi feito para poder ser levado a longas distâncias. Existe um contato direto da capa do material com a fibra. Esse contato direto, materiais diferentes, gerando contração e dilatação, geram microfissuras com o tempo dentro da fibra. Se eu tenho uma distância pequena, 100, 150 metros da instalação de um cliente, essas microfissuras, ao longo do tempo, não vão ser prejudiciais. Mas eu levei 500, 800, 1000 metros de drop, com o tempo esse drop vai começar a cair. Se você fizer uma medida de um TDR de um drop 1000 metros lançado, medir ele hoje, qual foi a perda, e medir ele daqui 2 anos, a perda dele é completamente diferente dentro do mesmo cabo de drop. Então o drop ele vai apresentando naturalmente mais perda, porque ele não está acomodado a fibra dentro do tubo Luzi. E outro erro muito comum das redes é iluminar uma rede nova sem homologar, sem passar o TDR dentro da rede. O que é a prática que a gente recomenda? Vou iluminar uma rede nova, acabei de construir ela, acabei de fazer a minha rede. Vou fazer uma leitura com o TDR da minha rede, vou medir quais são as distâncias, quais são as perdas e vou arquivar esse arquivo da minha TDR. O dia que eu tiver um rompimento naquela rede, o dia que eu tiver um problema naquela rede, eu vou comparar qual é o meu sinal que eu tinha quando eu iluminei aquela rede e qual é o sinal que eu tenho na minha rede atualmente. Eu consigo encontrar problemas dentro da minha rede muito mais rápido se eu tenho uma referência de quando ela foi inaugurada, de quando ela foi feita. Bom, regrinhas de ouro, então, da 257 para a gente poder falar assim, não vou tentar errar menos daqui para frente na minha rede com o meu técnico. Instalação, aproximadamente 1 dB. Qualquer instalação que o técnico chegar, medir na CTO com o Power Meter, ele tem lá 21 dB, ele foi lá dentro da casa do cliente, ele teve 23, ele perdeu 2 dB, ela já não está boa.
Uma instalação de 100, 130, 150 metros, com o drop, com o conector, com tudo mais, 1 dB e meio no máximo. Mais que isso, ela é sujeita a ter problemas de interferência, de retorno, de problemas que vão gerar aquilo que o César falou anteriormente aqui na palestra. O que a gente recomenda que a gente tenha, então, uma similaridade de sinal entre os assinantes de uma mesma porta PON? Eu evito muitos problemas no cálculo do TDMA da minha OLT se eu mantiver todos os clientes da minha rede, o que tem o menor sinal daquela porta e o que tem o maior sinal daquela porta, entre 3 e 4, tá? Recomendado. Os problemas de rede PON vão começar a aparecer depois do 6 dB, principalmente com a rede cheia. Rede com mais que 6 dB de diferença entre o assinante com menor e com maior sinal, passando de 64 assinantes, é com certeza cliente caindo na porta. E homologar a rede, como a gente falou, homologar a rede com a TDR sempre que eu iluminar uma rede nova. Bom, o barato que costuma sair caro, né? Então, assim, o que a gente tem muitas vezes, né? O provedor querendo economizar no material de construção da rede, querendo economizar na CTO, querendo economizar nas caixas de emenda, nos cordões do DGO, na fibra, no cabo, na ferragem, splitters. Então, quando eu economizo com isso aqui, é onde eu vou ter o menor custo, porque esse custo eu tenho uma única vez dentro da minha rede. O custo de instalação ele é recorrente. Um cliente que cancela, que sai, uma ONU, uma troca, esse custo é recorrente. Esse custo eu realmente falo que o provedor tem que buscar diminuir o custo da instalação, o CAC, né, o custo de aquisição do assinante dentro da rede, mas o custo de construir uma rede, ao longo dos anos, ele é muito barato quando você faz isso. Então, tentar economizar nesse material, não dá para tentar economizar nesse material. O que a gente recomenda, tá? Marcas homologadas, conhecidas, de tradição no mercado, nada contra o distribuidor que traz um material, porque o distribuidor, às vezes, ele quer buscar um material de menor custo, mas o distribuidor teve o cuidado de ir lá, pegar aquele material, trazer para o laboratório, verificar se aquele material realmente tem qualidade. E eu acho que cada provedor, vem de cada provedor homologar o material. Tem o meu distribuidor, ele está mandando aquele material para mim, está dizendo que aquele splitter é de boa qualidade, compra um, testa, experimenta, homologa dentro da sua estrutura, veja como o seu distribuidor, o que ele fez para poder homologar aquele produto. Mas assim, sem sombra de erros, Furukawa, RM, Sumitomo e Fibracem, quem já conhece de marca sabe que comprar desses 4 não tem erro. Caixa de emenda, drop, não tem erro comprar desses fabricantes, né? Eu costumo usar uma frase que eu sou pobre demais para gastar 2 vezes na mesma coisa. Então eu prefiro comprar um material bom uma única vez para não ter que comprar 3, 4 vezes um material ruim. Bom, e como que a rede PON realmente funciona, né? Então, falando um pouquinho da rede PON, isso aqui o pessoal já está cansado de saber isso aqui, mas uma coisa que muitas vezes se ignora é o fato do TDMA, né? No sentido downstream, eu tenho a OLT comunicando com várias ONUs. E o que faz com que cada ONU só consiga ler o seu sinal? É a criptografia do sinal. Cada sinal tem um código de criptografia, esse sinal só vai ser lido pela sua ONU. Mas e a volta? E quando isso retorna para a OLT? Porque aqui eu tenho uma única frequência, 1490 descendo para os meus assinantes. Aqui agora eu tenho 1310. Eu tenho a mesma frequência sendo transmitida dentro de um mesmo caminho por até 128 equipamentos ao mesmo tempo. Como é que isso funciona na prática? Isso funciona na prática de que a OLT ela tem que fazer um cálculo chamado TDMA, e dizer para que cada ONU converse com a OLT na sua janela de tempo. Então, existe uma janelinha de tempo com que cada ONU vai conversar com a OLT. E como é que a OLT vai fazer esse cálculo? Quem é que vai conversar comigo e em que momento vai conversar comigo? Ela, através da perda estimada que ele teve no assinante, eu estou saindo 5 dB da minha porta, cheguei no meu assinante menos 22. Baseado nessa perda que ele teve no caminho, é que ela calcula quanto de distância existe entre a OLT e a ONU. E toda a OLT você pode ir lá nas configurações dela, dar um show verbose, um display verbose dentro da ONU e ele vai ter lá a distância que a OLT estima que aquela ONU está dela.
E baseado nessa distância é que ela vai dizer qual que é a janela de tempo que ela vai conversar. Se eu tenho uma atenuação errada, se eu tenho uma instalação mal feita, um drop dobrado, um conector mal feito, o que a OLT está vendo do outro lado? Uma atenuação. Ela está vendo a atenuação, ela coloca aquele cliente com uma distância maior. Ela não sabe que distância ele está. O cálculo dela, não existe uma OTDR dentro da OLT. O cálculo de distância dela do assinante é a perda de sinal. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer que aquela ONU que estava a 2 km da OLT agora está a 2,5. Quando eu tenho a janela de upstream de comunicação com a minha OLT no GPON de 1.25 GB livre, eu tenho poucos assinantes conversando com a minha OLT e isso está com muito livre. Então, qual a possibilidade de eu ter um choque de sinal entre as minhas ONUs no retorno? Muito pequeno. Eu tenho poucos clientes consumindo o upstream da minha rede. Agora, a partir da hora que eu tenho um cliente que você vende 1 GB de banda de upload para aquele cliente, aí ele vai fazer um upload do Google Drive, e aí ele vai usar 1 GB daquele assinante, ele está consumindo agora 90% da sua porta. Aí, se aquele cliente está num cálculo errado de tempo, de time slot, se ele foi colocado com um nível de sinal errado, muito possivelmente a OLT vai colocar 2, 3 ONUs para conversar naquela mesma janela de tempo daquela ONU que está consumindo mais upload, e isso vai gerar desconexão, queda do PPPoE e tudo mais. Imagine que isso aqui é igual a gente está conversando. Vocês estão me ouvindo aqui. Aí o César ou alguém pega o outro microfone e começa a falar, na hora que eu estou terminando de falar, o outro começa a falar. Muito possivelmente vocês não vão entender o que eu falar por último e não vão entender o que o outro estiver falando no começo. Vocês vão entender metade do que eu falei, metade do que o outro falou, mas aquilo que sobrepôs as nossas comunicações, a nossa conversa, vocês não vão entender que é o que acontece com a OLT. Bom, então a OLT não tem OTDR dentro dela, igual eu falei, então essa perda fora do padrão gera um cálculo errado para a OLT, uma janela errada, gera colisão, e isso é o efeito de densidade. Quanto mais ONUs eu tenho na minha rede, maior é o problema de colisão que eu tenho. A regrinha de ouro da 257, de 3 a 4 dB entre o cliente com menor e com maior sinal da OLT, a gente tem facilmente clientes com portas ele com 110, 115, 120 assinantes numa porta, com zero problema de quedas, de problemas de colisão de rede, no upstream, liso, porque seguiu essa regra e não tinha isso antes. Tá? Então, assim, foram coisas que quando a gente assumiu a consultoria, a gente chegou para o cliente, olhou, viu aquele problema dentro da rede dele, olhou aquilo dentro da OLT e falou, cara, primeiro corrige isso. Depois que você corrigir isso, a gente olha para outras etapas. Ele corrigiu, não teve outras etapas. Parou por ali o problema. Bom, e para a gente poder entender se os nossos assinantes estão dentro dessa margem de erro, de problema que a gente pode ter, é que a gente precisa monitorar as nossas OLTs. Eu preciso monitorar a ONU, o nível de sinal que está recebido, porque o técnico, você a partir de então entende o problema. Você a partir de então vai lá e cuida para que a sua instalação seja bem feita. Cuida para que você não tenha entre 3 ou 4 dB, tenha essa margem de 3 a 4 dB entre o cliente com menor e com maior sinal. Mas o cliente lá na casa dele, a empregada foi limpar, tirou o conector, mexeu, deixou o ONU cair. O filho do cliente foi lá e derrubou a ONU, bateu, mexeu, fuçou, vai atenuar, vai gerar problema. E como é que você sabe agora que aquele cliente continua com uma boa instalação? Você precisa monitorar. Sem monitorar a minha OLT, sem monitorar os níveis de sinais, sem gerar alerta sobre isso, você só vai descobrir o problema quando tiver um cliente reclamando. E aí que você for analisar aquela porta PON, que você for analisar aquele sinal de rede, e aí lá naquela hora você vai descobrir, olha, tem um cliente aqui que está com um sinal ruim e está atrapalhando o restante da minha rede. Quantos clientes você já perdeu? Porque tem cliente que vem e reclama, mas tem cliente que só sai. Quantos clientes você já perdeu só pelo fato de você ter tido aquele cliente que ficou 1 semana, 15 dias com o sinal atenuado e gerou problema para os outros? Então, monitorar esses níveis de sinais, receber esses alertas, agir na degradação antes do cliente sentir esse problema é essencial. Mas saber o que monitorar e como monitorar é o problema.
Porque muitas vezes eu tenho uma OLT que ela não tem capacidade de processamento para eu poder fazer as leituras SNMPs no tempo que eu gostaria. Eu preciso respeitar, eu preciso entender os limites que a minha OLT dá para eu poder conseguir monitorar isso e gerar alertas. E essa é a parte grande onde a 257 atua, é entender os limites de cada OLT e como poder monitorar isso dentro da rede. Bom, então, antes da gente seguir para falar do XGS-PON e da coexistência das duas redes, o que eu preciso perguntar para vocês, né? Vocês precisam olhar para essas perguntinhas e entender se vocês se encaixam em todas elas. Se vocês não se encaixam em todas essas perguntas, o que eu recomendo é volte para a sua rede, corrija esses problemas e depois migre para o XGS-PON, porque senão você vai só aumentar o problema. Assim como o César falou, o limite do XGS-PON de ruído, ele é muito menor do que o limite de ruído que nós temos no GPON, porque o XGS-PON, o sinal é mais forte. Se o sinal do XGS-PON é mais forte, cada coisa que gera uma atenuação gera um ruído também maior dentro da minha rede. Então, o que eu vou perguntar para vocês? Suas instalações respeitam o limite de perda de até 1 dB? Todos os seus técnicos vão lá fazer a instalação, ele vai lá, mede o nível de sinal na CTO, mede o nível de sinal lá na instalação no final. Ele está dentro desse limite de 1 dB? 1 dB e meio? Se ele estiver fora, acho que é uma boa prática a ser implementada. Os clientes da mesma porta PON estão dentro de 3 a 4 dB entre eles? Se não, é hora de corrigir. É hora de ir naqueles clientes que estão com um sinal mais forte. Pode ser uma ONU com defeito, informando um sinal errado para o OLT. Pode ser o cliente com um sinal maior, pode ser um conector ruim, pode ser um drop, pode ser uma emenda no meio do caminho. Várias coisas que precisam ser cuidadas. Então, tanto o cliente que está aparecendo com um sinal muito mais alto do que o esperado, quanto com um sinal muito mais baixo que o esperado, precisa ser verificado. Você homologou sua rede com o TDR antes de iluminar ela? Não tem nenhuma atenuação, não tem nenhuma fusão que ficou errada, não tem nada que está dobrando o meu cabo, macrocurvatura do meu cabo, não tem nada na minha rede errada antes de eu ativar a minha rede, porque ou você só chega lá, ilumina a porta, passa a rede, faz a fusão na CTO e sai iluminando e colocando o cliente dentro dela. Então a boa prática é passar o TDR antes e guardar isso aqui. Você tem o arquivo guardou os arquivos de leitura da sua rede ao inaugurar a sua rede? Os insumos que você usa no provedor, você sabe a procedência dele? Se você não sabe, você homologou eles antes de começar a colocar na sua rede, antes de comprar para colocar na sua rede? No seu carro você não coloca uma gasolina duvidosa. Você não coloca o óleo errado no seu carro. Por que na rede ótica você coloca um insumo de procedência duvidosa, não homologado? Você monitora o sinal dos seus assinantes ao longo do tempo? Não é só chegar, instalar e saber que eu instalei no nível de sinal correto. Eu estou monitorando o nível de sinal que está sendo recebido na minha rede? Então, XGS-PON não conserta uma rede mal feita, mas ele herda os problemas dela e ainda potencializa ainda mais esses problemas. Bom, e falando de GPON e XGS-PON, o que muda, né? Eles foram pensados para poder coexistir os dois sinais, para que existisse uma migração de uma rede para outra sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça dentro da rede. Então, GPON ou EPON, né, utilizam a frequência de 1490 no download e 1310 no upload. Aí a gente muda a questão de bandas, né? Uma banda maior no GPON, banda menor no EPON. E o XGS-PON ou XGPON, agora a gente tem XGS-PON 10 GB de download com 10 GB de upload, e o XGPON, a diferença é que não é simétrico, né? O upload ele é menor, assim como no GPON. Mas tanto o XGPON quanto o XGS-PON utilizam a frequência de 1577 no download e 1270 no upload. Então percebam, a frequência de upload do GPON é 1310, lá é 1270, cerca de 30 nanômetros de diferença, né? 30, 40 nanômetros de diferença. Aqui eu tenho de 1490 para 1577. Eu tenho aqui um pouquinho mais de diferença no download aqui entre um sinal e outro. Elas foram pensadas para existir dentro de um espectro óptico da sua fibra, foram pensadas para poder existir e não colidir uma frequência com a outra. Tá? Então, GPON e XGS-PON utilizam as mesmas frequências. EPON e GPON utilizam também das mesmas frequências. Por isso que você precisa escolher. Eu uso EPON ou GPON na minha rede. Eu uso XGS-PON ou XGPON na minha rede. Mas XGS-PON com EPON, com GPON pode existir. XGPON pode existir com EPON ou com GPON, tanto faz. Bom, no começo de falar-se sobre
o XGS-PON ou XG-PON e tudo mais, o começo de tudo isso foi que o pessoal utilizaria muito dos WDM, que são combinadores, né, misturadores óticos de frequência, para eu poder misturar a frequência do GPON ou EPON que seja, com a frequência do XGS-PON ou do XG-PON, aquilo que eu vou escolher usar. Mas o mercado, né, a gente pensa na teoria de uma forma, o mercado dita a regra de outra forma, né? Então a gente vê que lá atrás o pessoal pensava que ia fazer o seguinte, eu ia usar o XGS-PON dentro dos meus, dentro dos 1 para 256, que ele permite 1 para 256 o XGS-PON, e vou usar o meu GPON 1 para 128. Então vou colocar um WDM que vai fazer antes da minha porta XGS-PON, eu vou dividir ela 1 para 2 dentro da minha central, e aí eu vou colocar isso dentro de um WDM, vou misturar as frequências e vou fazer as separações disso. Mas a deficiência desses WDMs, a dificuldade de ter acesso a esses WDMs, fez com que quem está indo para o XGS-PON ou para o XG-PON está indo para portas híbridas, está indo para OLTs que entregam no mesmo SFP a frequência GPON e XGS-PON. É isso que o mercado está fazendo agora com mais frequência. Então pensava-se que ia usar um WDM, não, resolveram fazer tudo dentro de um único SFP com as duas frequências e vamos utilizar dessa forma. Então, isso é o que nós achamos com mais facilidade no mercado do que utilizar-se dos WDMs. Acho que talvez não, porque você vê que a gente teve no início OLTs talvez muito mais baratas, por exemplo, como a Datacom tem uma OLT XGS-PON com 4 portas. Você poderia pegar uma porta e iluminar 8 portas GPON da sua rede com uma OLT de 4 portas XGS. Pela OLT é muito mais em conta do que botar um WDM, não é e não é. Por que eles investiram nessa híbrida? Sim, não. Fala assim, é mais fácil eu colocar uma híbrida aqui e deixar ele usar agora GPON e XGS-PON sem colocar WDM, sem misturar. Até porque no começo, quando isso começou a surgir, eu conversei com o pessoal da RM, P&D, desenvolvimento da RM, se eu não me engano, Noruega, o pessoal de fora. E eles não tinham nada compacto no rack, ficaria uma coisa muito feia dentro do rack, uma coisa que viraria uma gambiarra. Até que cheguei a conversar com o pessoal um projeto de ter um WDM onde eu chegasse com 2 portas GPON nele, uma porta XGS-PON e tivesse uma única saída para a rede ou 2 saídas para a rede. Cheguei a conversar alguns projetos com eles, mas como o mercado firmou em SFPs híbridos, o pessoal não foi com isso para frente, tá? E o que isso permite, né? Bom, permite num primeiro momento você ter o dobro de banda, porque agora você vai ter uma rede 1 para 128 coexistindo GPON e XGS-PON, então eu tenho o dobro de capacidade de banda agora no meu, se eu for dividir isso por assinante, né, no meu XGS-PON, e depois eu tenho a possibilidade de dobrar a capacidade da minha rede. O dia que eu migrar e eu não tiver mais nenhum cliente GPON dentro da minha rede, eu posso pegar aquela minha CTO lá na ponta que é 1 para 8, trocar elas para 1 para 16 e ter 256 portas e não mais 128. Então, fica a critério de cada um como o pessoal vai trabalhar. O fato é que os equipamentos de XGS-PON estão diminuindo o valor, isso está caindo, está ficando mais acessível. E o que vai fazer isso ficar cada vez mais acessível é o pessoal começar a comprar e começar a usar. É ter a fabricação disso cada vez mais frequente, tá? Então, hoje ainda é caro? Mas na sua cidade, todo mundo tem na sua cidade aquele cliente que gosta de sair na frente, que tem dinheiro, que gosta de ter a tecnologia em casa, que você poderia pegar e ofertar uma banda de 2,5 GB para ele, e ele quer ter essa banda de 2,5 GB dentro da casa dele, ele pagaria para você poder trocar esse SFP. O provedor tem que olhar para os seus custos, para a sua gestão e ver se é vantajoso ou não ofertar isso, mas sair na vanguarda disso. Bom, e um outro problema que ninguém presta atenção sobre coexistir as redes XGS-PON, XG-PON ou GPON é que o Power Meter que vocês usam não serve mais. Porque o Power Meter que vocês usam é um Power Meter que enxerga tudo, ele não tem porta filtrada. No Power Meter que vocês usam, você troca a lâmpada, tem um botãozinho que você troca a lâmpada dele. 1310, 1490, tudo lá. Mas quando você troca, você tem só uma precisão maior naquela frequência. Mas tudo que está chegando na porta dele, ele lê. E como é o exemplo disso? Se eu tenho 2 sinais de 0 dB saindo da minha central e você plugar no seu Power Meter, você vai ver cerca de 3 dB no seu Power Meter.
Se eu tiver 4 sinais saindo da sua central de 0 dB e você pegar um power meter lá na frente e medir ele, você vai ver 6 dB. Você não vai ver 4 sinais. Cada frequência que você olhar, você não vai ver 0 dB em cada uma delas. Você vai ver 6 dB. Então o resultado é inflado e irreal. O que a gente precisa? De um power meter com porta filtrada, que vai ler cada comprimento de onda de forma separada, mede a potência real de cada um sinal e dá o diagnóstico correto da rede. Esse exemplo aqui, essa conta, ela é um hipotético, porque o sinal do XGS-PON, ele é ainda mais forte que o do GPON. Então eu vou ter um cálculo completamente sem filtro, eu estou lendo um sinal lá na ponta que não existe lá na ponta e o técnico não sabe o que ele está instalando. Então coexistir as duas redes precisa de um power meter que vai ler a sinal do GPON e o do EPON de forma separada. Pessoal, dentro dos 30 minutos eu queria, né? Então assim, a 257 ajuda vocês a chegar lá, a gente faz análise técnica da sua rede, a gente tem expertise em diversos fabricantes, faz monitoramento e gestão dos ativos da sua rede, o QR Code da nossa página de contato do nosso site, tá? Então, se quiserem agendar reunião com a gente, entender propostas de consultoria, entender o que a gente pode fornecer para vocês, tá? O que a gente pode ajudar o provedor de forma recorrente, de forma avulsa, então isso aí tudo a gente pode conversar. Nossas redes sociais, 257 Consultoria no Instagram ou Leandro Maciel 257. Então podem seguir a gente lá, tem bastante coisa, a gente posta bastante conteúdo lá também nas nossas redes sociais, falando sobre assuntos de IPv6, de GPON, de MPLS, de OSPF, BGP e tudo mais. Então a gente sempre posta alguma coisa lá. E à tarde eu vou estar fazendo uma outra palestra para vocês. E aí eu vou estar falando do Biquant, que é um sistema da Espanha para otimização de rede e aceleração dos pacotes de rede. A palestra que a gente fala que não é só velocidade que basta hoje em dia, eu preciso entregar experiência para o assinante e os resultados que a gente tem colhido com o Biquant no Brasil, principalmente para quem está na região norte, têm sido impressionantes nos nossos clientes. É uma coisa que antes a gente era cético e a gente só conseguiu ver que aquilo realmente funcionava quando colocou nos nossos clientes. Então a 257 hoje está trazendo, representando o Biquant no Brasil e espero que vocês possam estar aqui à tarde para poder assistir. Obrigado.